Pronto. Voltamos, hein? Voltamos. Então, vamos dar início à nossa segunda parte da aula. Então, na primeira parte, a gente procurou... Vou só fazer um amarradinho para a gente poder saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. A gente procurou abordar a biografia de Agostinho segundo Agostinho em Confissões, né? A gente falou ali da sua formação acadêmica, a gente falou das principais influências da vida dele. E agora a gente vai entrar na crise de Agostinho, na famosa crise que ele teve para chegar ao ápice da sua conversão. Eu acredito que todo mundo está aqui, a gente já pode continuar, certo? Gente, muita tela para olhar, muita coisa para fazer aqui. Vamos lá. Eu acho que talvez nas próximas vezes eu vou estar mais apta a mexer com esse programa. Eu espero, né? Mas vamos lá. Aonde nós chegamos aí? Nós chegamos na influência que Alípio começa a exercer na vida de Agostinho. Alípio começa a ler as cartas de Paulo aos romanos com Agostinho, eles começam ali a conversar. Alípio, nessa condição aí, né, de 386, já é convertido, diferente de Agostinho, né? Agostinho, ele recalcitrou durante muito tempo a revelação que o Senhor estava dando a ele aí. Tem uma famosa frase dele, né, de que ele dizia assim: Senhor, dá-me castidade, mas não agora. Ou seja, ele já estava ali em contato com a pregação do evangelho por meio de Ambrósio, ele já estava ali, de certa forma, lendo o Antigo Testamento, o Novo Testamento com seu amigo Alípio, mas ele não queria entregar a sua vida totalmente ao Senhor. E aí onde a gente entra no ápice, né, da crise que ele tem. Como eu falei para vocês, ele vai para Milão para se tornar um grande orador. Então, ele está em Milão, ele está numa casa ali, né, juntamente com figuras de alta notoriedade na cidade de Milão. Ele está se envolvendo com pessoas de dinheiro. O seu filho, Adeodato, também vai para lá, né? Lembrando aquele filho dele que ele teve na juventude. Aqui ele está por volta já de seus 30 anos, né? Ele se converte aos 32 anos. Então, seu filho está ali, ele traz a Mônica também para estar com ele. Patrício falece. Está todo mundo ali vivendo numa mesma casa. Seu amigo vive com ele. As casas naquele período eram casas muito grandes, né? De muitos cômodos. Então, existem pessoas ali convivendo com ele. E ele começa a ser perturbado, a ser inquietado por essa experiência que o Alípio promove na vida dele por meio das leituras das cartas de Paulo, principalmente da carta de Paulo aos Romanos, né? Ele está ali em contato com a pregação de Ambrósio, Alípio está ali junto com ele, e então a gente entra para essa segunda fase. A gente sai da frustração que ele teve, né? E a gente entra nessa fase de conversão. A conversão de Agostinho, ela é muito emblemática, e eu queria que vocês pudessem perceber de que, apesar dela ter encontrado seu ápice, né, como um ato ali nesse momento de crise, ela já é fruto de todo um processo de exposição do evangelho, de aproximação de alguém ali tutoriano, também um auxiliar, né, de Ambrósio. Ambrósio era um homem muito ocupado. Um auxiliar de Ambrósio, ele se compromete em ensinar Agostinho, né, algumas coisas a respeito da fé, e ele recebe essa tutoria, ele recebe ali o apoio do seu amigo, a sua mãe está com ele, o seu filho Adeodato está sendo criado, né, sob a tutela de Mônica, está sendo ali, de certa forma, também conduzido ao evangelho por ela. E em determinado momento, a mulher com que ele se envolveu, ela precisa sair daquela condição,
né? A lei de Constantino, naquela época, proibia o casamento entre pessoas de classes sociais diferentes. Ela era uma concubina pobre, ele não pode, então, se casar com ela, ela tem que voltar para o norte da África, e todo aquele contexto ali de Milão, né, ele sofre muito com essa volta dessa concubina, que ele diz que é a mulher que ele mais amou em toda a vida, com esse retorno dela para a África, e nessa casa é que as coisas vão acontecer para ele. Aí tem um trecho tem os 3 pontos aí que eu considero importantes que aconteceram em Milão. Ele recebeu a influência de Ambrósio na pregação, ele começou a ler Romanos, e ele também faz a leitura de um best-seller da época, né? Na época você tinha um best-seller circulando, que era o livro Santo Antão, de Atanásio. Atanásio foi um cara muito influente e que a sua leitura meditativa alcançou Agostinho e acabou influenciando ele bastante. Agora a gente vai falar um pouco, né, da sua conversão. Então, em determinado momento que ele estava lá na casa, ele começou a ficar angustiado, ele começou a ser tomado por um grande pavor, por um grande temor. Ele vai caminhar no jardim da casa, né? E diante daquele jardim, crianças brincavam próximas, né? E as crianças brincavam e cantarolavam uma musiquinha que dizia tog leg, que significa toma e lê. Ele que estava ali, né, diante já de exposições de Alípio sobre a carta aos Romanos, abre na carta aos Romanos, e o texto com que Agostinho se depara e que marca a sua conversão é o texto de Romanos, capítulo 13, do verso 11 ao verso 13, que diz o seguinte: e digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Esse texto é muito emblemático para Agostinho, porque ele esboça um pouco daquilo que era a sua vida, a sua condição de vida. Ele era um homem extremamente dado a depravações, era um homem extremamente dado ao relacionamento com mulheres, e diante daquele texto, depois de recalcitrar tanto quanto aquilo que estava sendo ali inculcado nele, ele então vem se render ao Evangelho da Graça nesse momento de profunda crise que ele se encontra, né? Esse texto ele é bastante significativo porque ele aponta justamente para o autor da salvação, né, para Jesus Cristo, e para Agostinho, que se via ali por muitas vezes amarrado à sua condição, né, ele não se via capaz, ele se via impuro, ele pôde encontrar nesse revestir-se de Jesus Cristo o consolo e o descanso para a sua alma. Aí tem um quadro pintado pelo Beato Angélico, né? Um quadro, uma ilustração do que seria esse momento de conversão, e ele narra esse momento nas Confissões dizendo o seguinte: súbito, depois de ler as últimas palavras dessa sentença, foi como se uma luz invadisse meu coração e me aliviasse de toda a ansiedade. Todas as sombras de dúvidas desapareceram. Agostinho aqui, ele não apenas fala acerca da sua conversão, mas ele conceitua, né, num outro sentido, o que significa ser conversão, né, o que vem a significar a conversão. É como se uma luz invadisse o meu coração. A nossa conversão,
né? Se a gente for parar um pouco para pensar de como foi esse momento emblemático, ela certamente marcou muito a gente por esse misto de sensações, né? Essa profunda inquietação, essa profunda rejeição daquilo que se era, essa profunda crise, e, juntamente a essa profunda crise, uma sensação depois de uma luz que invadiu e de que agora seus olhos não estavam mais cobertos e de que você já não aguentaria mais viver sob essa condição. Essa foi a experiência de Agostinho com a conversão, né? Depois que ele se depara ali com um texto bastante cristocêntrico, ele se tornou aí alguém incapaz de continuar vivendo, né, na condição que ele vivia antes. E aí, a partir daí, a sua vida muda completamente, né? Ele é batizado aos 33 anos, na noite de Páscoa, em Milão. Ele é batizado juntamente com Adeodato. A igreja antiga, ela costumava realizar os batismos no período da Páscoa, acontecia batismo uma vez por ano, e é justamente por um significado que a própria Páscoa traz, né? A Páscoa, ela aponta para a morte e para a vida. Então, a igreja achava oportuno, e a gente tem ali, né, nessa representação, Ambrósio batizando Agostinho, na presença de sua mãe, na presença de seu amigo, na presença de seu filho, Adeodato, que também se batizou nesse mesmo dia. Você percebe aí o quanto que Agostinho caminhou para poder encontrar o Senhor tarde em sua vida. E aí, a partir dessa experiência, tudo muda para ele, né? Ele já não é mais o mesmo Agostinho, ele já não se contenta mais com as respostas que a filosofia dá para ele já não se contenta mais com a busca de sentido em ser um orador, em ser alguém de expressão. Então ele decide abandonar tudo, ele agradece o prefeito, ele abre mão de tudo, de todos os luxos que ele tem lá, né? E volta para a África. Nessa peregrinação de volta para a África, a gente tem o falecimento de Mônica, que foi muito chocante para ele, foi ali durante os primeiros anos de conversão de Agostinho, ele teve um choque com a morte de Mônica. Adeodato também falece aos 16 anos, e nesse retorno, né, às suas origens, ele retorna ali para o norte da África, ele acaba encontrando no estudo das escrituras um consolo para ter que lidar com todo aquele sofrimento, com todas aquelas mortes que ele precisou vivenciar. E aí, para isso, ele se embrenha lá, né, num monastério. Ele volta para a África, ele vai não mais para Tagaste, mas para Cartago, né? E depois de Cartago, ele vai para Hipona. Quando ele chega em Hipona, nós temos lá um bispo chamado Valério. E esse também vai ser um cara importante na vida dele. Mas guarda aí. O que Agostinho faz nesse retorno? Completamente inconsolável aí com as perdas. Ele participou de um momento duríssimo, né, de crise, de busca por sentido, de entender qual era o propósito da vida dele. Ele entrou naquela crise ali que a gente chama, né, de crise existencial, de entender quem ele era, de entender o sentido para o qual ele havia nascido, de ver as pessoas morrendo. Então ele tem que lidar, já nos primeiros anos de conversão, com o fator da morte. E é a morte que marca a sua teologia. É a presença desse elemento que é tão assustador para a nossa raça, é que acaba fazendo com que ele se volte para Deus, se lance para Deus e coloque ali, né, tudo para fora, coloque ali tudo diante de Deus, para que ele pudesse não só ser apaziguado em suas turbulências de coração, mas que ele pudesse também
encontrar consolo, encontrar um meio de perseverar. E aí ele se dedica no monastério aos estudos das Escrituras, por isso que nós temos Agostinho como alguém que contribuiu bastante para a história da igreja, né? Ele gasta o restante da sua vida estudando, se aprofundando na Bíblia. Ele, juntamente com outros homens, né, importantes ali desses primeiros 5 séculos após a era apostólica, ele sistematiza diversas doutrinas cristãs. Então, hoje, o que a gente tem de contribuição de Agostinho a respeito de temas como trindade, de temas como conversão, como espiritualidade, foram fruto desse trabalho incansável. Agostinho levou 16 anos para escrever o seu tratado sobre a trindade, né, o De Trinitatis. Imagina que alguém demorou 16 anos estudando e a conclusão que ele chegou foi que a trindade é extremamente profunda e de que ele não alcançou, portanto, ali a compreensão completa do ser de Deus. Então, ele gasta o restante da sua vida em estudos, em dedicação, e ele acha que a vida dele acabou por aí. Ele acha que é estudar a Bíblia, continuar aqui, de certa forma, me aprofundando, e a vida é sobre isso aí. E aí a gente tem a entrada, né, do bispo Valério. O bispo Valério era um bispo antigo na cidade de Hipona. Ele era já bem velhinho, né, quando Agostinho chega lá, e ele estava precisando de um quê? De um pastor auxiliar, alguém que pudesse auxiliar ele na pregação. E aí, então, que ele convoca uma espécie de assembleia, né, sem Agostinho saber, sem Agostinho necessariamente demonstrar seu desejo pelo episcopado, e ele levanta Agostinho como bispo. Agostinho, no primeiro momento, é resistente, mas ele sabia que aquela graça que havia alcançado ele já não podia mais ser resistida. Então, ele se lança no episcopado. Ele tem um episcopado bastante presente, se a gente for pegar, né, os relatos biográficos, ele visitava pessoas, ele ensinava. Agostinho pregou durante muito tempo em Hipona, até que ele pudesse alcançar ali o posto de bispo de Hipona. E aí, quando ele chega no posto de bispo, né, a gente tem aí a formação de um teólogo já amadurecido, não é mais um novo convertido, não é mais alguém que busca nas filosofias um sentido para viver, é um teólogo amadurecido, ele escreve, ele entra em controvérsias para poder discutir sobre a verdade das doutrinas cristãs, e a sua vida passa a ser ressignificada não mais, né, por suas buscas pessoais, mas pelo serviço à igreja. Olha o que a conversão ela é capaz de trazer na vida de um regenerado. Aí a gente tem a ordenação de Agostinho, né? Como eu falei para vocês, Valério ali levantando ele como bispo. E a gente tem, nesse período de bispado do Agostinho, o momento em que ele se envolveu com as controvérsias. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre elas, bem pouquinho, mas que acabaram sendo relevantes. O maniqueísmo, né, que ele teve, ele se deparou lá durante o período que ele ficou em Cartago, foi algo que ele refutou depois, quando ele se torna bispo, quando ele se aprofunda nas escrituras. E a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é o maniqueísmo, o neoplatonismo e o pelagianismo agora, tá? O maniqueísmo era uma escola de um pensamento, né, baseado nos ensinos de Mani, era um gnóstico persa do século III, que ele gostava das cartas de Paulo, mas ele depreciava o Antigo Testamento. E aí o maniqueísmo, ele lidava com o problema do mal de uma forma bastante simplista. Ele dizia assim, olha, Deus é bom e Deus é luz, e o mal é mal e, portanto, ele é trevas. Deus não se relaciona com as trevas, logo, o mal não foi criação de Deus, e ponto.
O maniqueísmo, ele trabalha essa relação, né, de reinos opostos. É uma espécie de luta que existe entre o reino da luz e o reino das trevas. Eles possuem poderes equivalentes, mas no final de tudo, o que prevalece é a luz. As trevas sempre são vencidas pela luz. Aquela ideia meio Star Wars, né? Essa coisa de luz contra as trevas é bastante antiga. E o maniqueísmo tinha essa visão insatisfatória para Agostinho, né, naquele período em que ele se tornou um maniqueu. E agora, nesse segundo momento da fase da vida dele, ele se envolve aí nesses debates para refutar e dizer que não, o mal não está em poder, em equivalência contra o bem. Existe sim um Deus bom, e esse Deus, ele, além de ter domínio sobre o mal, ele venceu o mal, e, portanto, a sua bondade, o seu caráter, eles meio que se sobrepõem à existência desse mal, e esse mal ele é destruído na pessoa de Jesus. É isso que Agostinho vai falar ao refutar o maniqueísmo. Outra filosofia, né, que ele vai também refutar por meio das suas controvérsias é o neoplatonismo. O neoplatonismo é uma espécie de nova corrente do platonismo, né? Ele foi uma corrente de pensamento iniciado ali no século III. O cara mais notório que trouxe aí o neoplatonismo foi o Plotino. Ele foi uma espécie de seguidor de Platão. E a ideia que o neoplatonismo traz também dividia o mundo em dois, né? Então, em uma extremidade você tinha o Uno, que seria Deus, e no outro você tinha as trevas absolutas, né? O Uno era um ser indescritível e dele emanou diversos seres menores. Por que é importante entender o maniqueísmo e o neoplatonismo? Porque apesar de Agostinho ter ali, de certa forma, né, ao final da sua vida, refutado essas correntes filosóficas, esse modo de pensar maniqueísta e neoplatonista acabaram influenciando a forma de sua escrita. Então, sabe essa ideia polarizada de Agostinho tratar cidade de Deus, cidade dos homens? Ele tirou essa ideia, ele tirou esse modo de pensar dessas influências filosóficas que ele recebeu. Então, o Agostinho, ele usava o platonismo para explicar que as coisas materiais, elas não têm ali o seu fim último nelas mesmas. Existia uma realidade acima delas. Então, o Agostinho, ele se apropria em determinado ponto dessas filosofias para também evocar o seu pensamento filosófico. Então, o platonismo dizia que existia um mundo ideal, né? Existia um lugar onde as coisas estavam perfeitas, um lugar onde a essência era perfeita, e existia um lugar mau, que era o mundo da matéria, né, o mundo sensível, que era um lugar maligno, era um lugar negativo. Essa percepção platônica, ela acaba sendo importante para Agostinho explicar de que sim, existia um mundo ideal, mas esse mundo ideal não era meramente o mundo de Platão, mas era a cidade de Deus. Então, ele se apropria aí dessas correntes filosóficas para pensar também um pouco, para responder, né, se a gente pode colocar assim, como a gente introduziu, com a teologia cristã. E aí, por último, a gente tem o pelagianismo, que foi uma corrente filosófica, né, que acabou entrando na igreja por Pelágio, e que ele foi completamente antagônico, e muitos dos seus escritos sobre depravação total, muitos dos seus escritos acerca, né, da natureza do homem, foram originados aí justamente por conta desse confronto que ele tinha com Pelágio. O pelagianismo é uma heresia antiga, e o que o pelagianismo faz? Ele nega a existência do pecado original, a corrupção da natureza humana e a necessidade da graça de Deus para a salvação do pecador.
Então, o pelagianismo aí, né, ele acaba sendo contrário àquilo que Agostinho acredita, e ele, numa reação apologética, responde aí às proposições levantadas por Pelágio e seus seguidores. Aonde nós chegamos aqui? A gente chega, né, na meia-vida de Agostinho. A gente passou aí por todo esse caminho. A gente chega aqui num período onde Agostinho já é bispo em Hipona. Ele já havia, portanto, perdido sua mãe, já havia perdido seu filho. Ele estava ali aos 50 anos de idade. Ele já gozava de uma reputação de um cristão maduro naquele contexto. Ele era um homem sábio, um pastor respeitado. Ele já era alguém que praticamente já tinha feito muito pela comunidade. E aí, então, ele resolve escrever esse livro aqui que está na minha mão, tem aí na sua tela, chamado Confissões. Esse livro, a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora, né? Ele é um livro bastante singular, primeiro pelo modo de escrita que ele adotou, né? A gente falou aí no início de que Agostinho ele está o tempo orando ao Senhor, né? O livro parece que foi escrito para Deus, mas ao mesmo tempo ele não foi escrito para estar na biblioteca celestial, né? Mas ele foi escrito justamente para que os leitores pudessem contemplar a relação que ele tinha com Deus. E é bastante significativo porque Agostinho traz, por meio aí de suas declarações na segunda pessoa, ele está o tempo todo dizendo: criaste-nos para ti, ó Deus, fizeste-nos para ti. Ele está o tempo todo direcionando a sua fala com Deus, é uma conversa que ele tem com Deus, do qual o leitor ele é apenas um mero intruso, que ele vai fazer um movimento estranho para alguém que chega aos 50 anos de idade. Ele resolve chegar aos 50 anos de idade e, diante de toda a reputação que ele havia construído, ele resolve colocar aí o seu coração exposto e falar sobre a podridão de sua vida. É aí, então, que a gente tem, a gente sabe todas essas coisas, a gente sabe todos os eventos que ele passou. Ele havia já ganhado uma posição de notoriedade, mas ele resolve, então, destruir, né, essa reputação, falando de fato de quem ele era. E ele faz isso a partir do conhecimento que ele tem de Deus. Confissões é interessante porque, à medida em que Agostinho fala que conhece a Deus, é que ele chega ao conhecimento verdadeiro de quem ele é. E aí, quando ele chega ao conhecimento verdadeiro de quem ele é que ele se torna ali, né, consciente da graça de Deus que alcançou ele durante toda a jornada. Mas que somente quando ele alcançou a sabedoria para compreender essas coisas, ele pôde perceber o agir de Deus em cada fase de sua vida. Olha esse trecho de um comentarista sobre o livro de Confissões. Ele diz o seguinte: quanto mais o tempo passa na caminhada cristã, a nossa tendência é esconder cada vez mais nossos deslizes. Parece que a aparência de um indivíduo que nunca falha é o que se pretende evitar a todo custo. Mas Agostinho resolve fazer o contrário. Ele abre seu coração para Deus e, diante dos homens, assume a sua fragilidade. Agostinho aqui, ele é um exemplo de sabedoria, porque ele resolve fazer aquilo que é extremamente oposto ao que muitas vezes nós fazemos. A gente está o tempo todo buscando esconder as nossas fragilidades, a gente está o tempo todo tentando demonstrar de que a gente é autônomo, de que a gente é suficiente, de que a gente consegue. E Agostinho, quando ele chega numa fase da vida em que ele vai fazer ali uma revisão de vida, né? Ele começa a, de fato, alcançar a compreensão correta de quem ele era.
um tolo que durante muito tempo viveu sob a graça de Deus, mas era inconsciente dela. Um tolo que agora, por conta da graça de Deus que havia limpado os seus olhos, poderia perceber de que, pelo conhecimento que ele havia alcançado sobre Deus, é que de fato ele conseguiu alcançar quem ele era. E é sobre isso Confissões. Confissões é um tratado de revisão de vida. É aquele momento em que Agostinho olha para o passado, e aí ele vai fazer isso do livro 1 ao livro 9, ele vai trazer toda uma narrativa do seu passado, e quando ele chega no livro 10, ele vai falar sobre como o presente, como aquilo que ele entendeu no presente foi significativo para ele entender quem de fato ele era, quem de fato, a partir do conhecimento de Deus, ele conseguiu alcançar sobre quem ele era. Então, Confissões é um livro sobre alguém que ponderou sobre a brevidade da vida, de alguém que havia lidado com a morte, de alguém que havia, de certa forma, passado pelo sofrimento, alguém que passou por momentos dos quais não foi respondido, mas que encontrou na Escritura, né? Todas as Confissões é um retrato daquilo que os autores bíblicos passaram, daquilo que ele se apropriou do vocabulário bíblico, e ele faz isso sob a condição de inquietação. A inquietação é a condição que estaremos durante toda a nossa jornada nessa vida. E é isso que Agostinho conclui, né? Se a gente pode trazer aí uma conclusão desse livro. É uma caminhada cristã completamente perturbada, completamente aflita, inquieta, justamente porque ainda não encontramos o nosso alvo. Eu queria, com vocês, pegar a frase mais emblemática, né? Acredito que todos vocês conheçam, que é a frase que ele fala sobre a inquietação, né? Aí no latim a gente tem esse "fecistenos adet et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te", né? Eu fiz questão de colocar em latim porque essa partícula aí, adet, ela significa direcionamento, ela significa o movimento que a flecha faz. Então, essa partícula aí, adet, que significa, né, para ti, fizeste-nos para ti, é o que Agostinho alcança na sua compreensão de Confissões. Ele chega à conclusão de que ele foi feito com um sentido, ele foi feito com um propósito, ele foi criado para um objetivo, e esse objetivo só se encontra em Deus. E ele vai dizer que inquieto o nosso coração sempre vai estar enquanto nós não requiescate, né? Descanso, aquele que passa dessa vida para outra, enquanto nós não descansamos em ti. Então, o objetivo da nossa vida, o alvo da nossa vida se encontra em Deus, e a nossa peregrinação durante toda essa terra, ela vai ser uma peregrinação de inquietação, uma peregrinação que olha para os nossos pecados, que olha para aquilo que a gente fez no passado, que olha para aquilo que a gente continua fazendo no presente, e que se frustra, e que se perturba, e que se inquieta. E ele conclui dizendo que a gente só vai encontrar descanso para o nosso coração quando a gente atingir esse alvo. Não são poucas as pessoas que usam essa frase para o momento da conversão, mas Agostinho aqui não está falando de conversão. Agostinho está falando aqui do momento do qual nós encontraremos com o Senhor. Nós só encontraremos descanso quando encontrarmos com o nosso Senhor. Ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa jornada, não espere encontrar facilidades, não espere encontrar
caminhos fáceis, tranquilos, não. A caminhada cristã é uma caminhada tortuosa, é uma caminhada de inquietação, e é uma caminhada onde a gente tem que lidar com a nossa própria imagem. Quando Agostinho ele olha para o passado e ele vê a aberração que ele era, ele precisa lidar com a angústia de, olhando para quem ele era, não se desesperar da vida. Porque, afinal, ele havia alcançado, na pessoa de Jesus Cristo, um substituto perfeito, alguém que cumpriu aquilo que ele foi incapaz de cumprir. E, portanto, aquilo deveria ser o motivo que fizesse com que ele perseverasse. A inquietação de Agostinho fez com que ele buscasse nos prazeres, fez com que ele buscasse na filosofia um meio de saciar o seu vazio, um meio de saciar o seu coração. Mas foi quando ele encontrou a graça de Deus é que ele se tornou consciente de quem ele era. Mas ele não deixou de ser inquieto. A vida toda dele foi inquieta, porque ele sabia que essa inquietude só encontraria descanso no Senhor. Então, onde a gente chega diante de tudo isso? A gente vai passar, ao longo da nossa vida, meus irmãos, por uma dura batalha, primeiro com quem nós somos, né? Aceitando, convivendo com aquilo que somos, porque mesmo diante de muitos sinais da graça de Deus, mesmo Deus tendo colocado pessoas em nossas vidas, mesmo Deus tendo gritado em nossos surdos ouvidos, nós ainda assim, pelo nosso prazer pelo mal, pelo nosso prazer por aquilo que é feio, pelo pecado, nós optamos por muitas das vezes, e ainda, né, ou fazemos isso, por seguir contrários à lei do Senhor, por seguirmos contrários à vontade do Senhor. E aí, quando a gente cai em si, né, a gente cai em si por meio do Espírito Santo, a gente percebe o quão tolo nós fomos e o quão tolo nós somos quando buscamos algo além de Deus, né, para de certa forma, saciar a nossa sede. E aí eu queria, com vocês, né, terminar o nosso estudo, fechando aí a nossa exposição, refletindo sobre algumas coisas. Primeiro, Deus está o tempo todo falando e Deus está o tempo todo presente em nossas vidas. E Ele esteve presente em nossas vidas ainda quando não éramos salvos. Eu te convido a fazer uma revisão de vida, tal como Agostinho, para que você possa olhar para o seu passado, olhar para os seus pecados do passado e olhar para como Deus te conduziu até aqui, para ver se as suas inquietações, se os seus questionamentos acerca de onde está Deus, se eles então serão respondidos. Deus responde às nossas perguntas, Deus está o tempo todo pronto a atender às nossas inquietações, mas Ele só faz isso se nós formos capazes de enxergar a graça, né? Se a gente for capaz de enxergar aquilo que permeou a nossa vida ao longo de todo esse tempo. A segunda coisa é de que os relacionamentos que o Senhor coloca em nossas vidas, eles não são relacionamentos colocados por um mero acaso, ou porque nós realmente escolhemos, nós preferimos pessoa A, pessoa B, nossos discipuladores, nossos tutores, as pessoas que Deus colocou em nossas vidas, elas estão ali para nos lembrar da graça de Deus. Então, todas as vezes que você estiver diante de uma pessoa como essa, seja grata ao Senhor, honre essa pessoa. E a terceira e a última coisa que eu queria deixar para vocês é a sabedoria agostiniana, né? A sabedoria de alguém que olha para a sua vida toda, olha para tudo aquilo que fez, considera como esterco, e considerando como esterco, vai na direção da missão cristã, vai na direção de uma vida devotada ao Senhor e entregue ao Evangelho de tal forma que quando nos convida a falar sobre a sua vida, não nos convida a falar sobre Ele, mas a falar sobre Deus. E é isso que eu queria deixar para vocês de Agostinho. Achei que eu tivesse aqui um trecho, tivesse colocado aqui um trecho de Confissões, mas eu queria terminar recitando
o início do capítulo 10 de Confissões, que é o marco aí dessa experiência dele, e para finalizar o nosso estudo e abrir para vocês comentarem caso quiserem, tá? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Que eu te conheça, meu conhecedor, que eu te conheça como sou conhecido. Virtude da minha alma. Entra nela e captura, para que tenhas e possuas sem mancha nem ruga. Esta é a minha esperança, por isso falo. E daquela esperança gozo, quando gozo saudavelmente. O resto da vida é tão menos deplorável quanto mais o deploramos. E tanto mais deplorável quanto menos o deploramos. Com efeito, eis que amas a verdade, porque quem a pratica vê a luz. Ele conclui dizendo: quero praticá-la diante de ti em meu coração, pela confissão, e diante de muitas testemunhas pelos meus escritos. Amém? Com isso eu encerro a vocês aí um pouco da vida e da obra de Agostinho e abro aí para breve comentários nesses minutinhos finais.